Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, como é bom começarmos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra do Espírito André Luiz através da mediunidade de nosso querido Francisco Cândido Xavier. Estamos lendo e comentando os capítulos do livro Nos Domínios da Mediunidade. Este já é o 8º livro que nós temos a honra de poder ler em conjunto e aprender sempre mais. Mas não se esqueça dos outros 7 que já estão prontos, esperando que você possa desfrutar gratuitamente de todo esse conteúdo. Ajude outras pessoas também a encontrá-lo, porque o Espírito da Letra vai muito além do que você imagina, penetrar a consciência, a mente, o conhecimento daqueles que tiverem acesso a essas informações, e isso vai transformá-las, mais do que nós possamos imaginar. Hoje nós vamos ao capítulo 7. Já vimos na semana passada que o espírito de Libório, que morreu depois de uma farra com droga, sexo e outras coisas, agora é levado ao plano espiritual 5 anos depois de ter desencarnado. Ele foi colocado junto de Eugênia, uma médium falante, uma médium cuja psicofonia, cuja fala é consciente. E agora, André Luiz nos prepara a mente para ouvirmos o diálogo entre o espírito, através do médium, com o dialogador, o esclarecedor encarnado, que é o Raul Silva, da reunião que ali eles estão presenciando. Então, por isso que o título do capítulo 7 é este, Socorro Espiritual. Vamos aprender juntos? Vamos lá. Sob a influência de Clementino que é o dirigente espiritual da reunião, que estava envolvendo inteiramente o dialogador Raul Silva, este se levanta e se dirige até onde está a médium, onde está também o espírito comunicante, de maneira muito bondosa. Disse Raul ao espírito: meu amigo, tenhamos calma e roguemos o amparo divino. E o espírito respondeu: estou doente, estou desesperado. E Raul então lhe contesta: sim, meu irmão, todos somos doentes, mas não nos cabe perder a confiança. Nós somos filhos de nosso Pai Celestial, que é sempre muito pródigo, muito rico, muito generoso de amor. E o espírito responde: você é padre por acaso? Não, sou seu irmão. Mentira! Eu nem te conheço! Nós somos uma só família, meu irmão. Uma família criada por Deus, que tem Deus como nosso líder. Então, o interlocutor, o espírito conturbado, riu-se irônico e disse: deve ser algum sacerdote fanatizado para conversar comigo nesses termos. A paciência do doutrinador, diz André, nos sensibilizava. Ele não recebia Libório como se ele estivesse sendo defrontado por um habitante das sombras, suscetível de despertar nele impulso de curiosidade menos digna. Ainda mesmo descontando o valioso concurso de Clementino, o mentor que o acompanhava, Raul Silva, de si mesmo, emitia sincera compaixão que se mesclava com um inequívoco interesse de pai. Acolhia o hóspede sem estranheza ou irritação, como se ele o fizesse a um familiar que voltasse demente ao santuário de casa, ao ambiente da família. Talvez por essa razão, o obsessor, por sua vez, se revelava menos irritado, menos agastadiço.
tão logo passou a entender-se de algum modo com o dirigente da casa. Observamos que Dona Eugênia se revigorava, se sentia mais forte no esforço da assistência que lhe competia. E então, o dialogador Raul Silva, o encarnado, continuou conversando, dizendo ao Libório, o espírito: não, meu amigo, não sou ministro religioso, mas eu desejo que você me aceite como seu amigo. Ah, que gozação! Não existem amigos quando a miséria está conosco. Dos companheiros que eu conheci, todos me abandonaram. Resta-me apenas a Sara. A Sara que eu não vou deixar. A Sara. Ele então fixou a expressão de quem se detinha na lembrança da pessoa a quem se referira e acrescentou com uma reforçada indignação: eu ignoro por que me dificultam os passos agora. É inútil. Aliás, não sei a razão pela qual eu me contenho. Um homem provocado, como eu me vejo, por certo deveria esbofetear você e todos os que estão aqui. Afinal, que fazem aqui estes cavalheiros silenciosos e estas mulheres mudas? Que pretendem de mim? E Silva, com inflexão de bondade e carinho, lhe disse: nós estamos em prece, meu amigo, por sua paz. Grande novidade! Que há de comum entre nós? Eu lhes devo algo? E Raul respondeu: não, meu irmão, pelo contrário. Nós somos quem lhe deve atenção e assistência. Nós estamos numa instituição de trabalho fraterno. E, sem dúvida, que num hospital, a ninguém será lícito perguntar da luta que estão passando aqueles que batem à porta. Porque, antes de tudo, é dever da medicina e da enfermagem prestar socorro às feridas que sangram, não saber os motivos por que sangram. Então, diante do argumento que foi apresentado por Raul com sinceridade e simpleza, o teimoso, renitente sofredor pareceu se apaziguar ainda mais. Jatos de energia mental, partidos de Silva, penetravam no tórax em cheio, como a lhe buscarem o coração. E aí você vai ver a imagem do projeto Imagem, que fala a nossa visão sobre esta cena. Veja só que interessante. Você vê Eugênia sentada ali de azul, com a face contrita, com a coisa de raiva, o espírito vociferando, ali debruçado sobre ela, as energias mentais do espírito passando pela mente da médium, Raul Silva ali em pé, de terno, paletó para você identificá-lo. O espírito clementino está intuindo, está envolvendo o cérebro de Raul Silva e da mente de Raul. Sai um raio que entra em pleno tórax da entidade, como a buscar o coração. Porque isto era alguma coisa que estava sendo dita com muita sinceridade pelo dialogador, com muita paciência e carinho. E aí, veja só o que André Luiz continua falando. O espírito Libório tentou falar. Contudo, a maneira de um viajante que já não pode resistir à aridez do deserto, comoveu-se diante da ternura daquele inesperado acolhimento, que lhe surgia como uma abençoada fonte de água fresca. Surpreso, o espírito percebeu que a palavra lhe morria embargada na garganta. Vamos voltar ao texto para a gente ver como que continua a descrição deste momento. Sob o sábio comando de Clementino, o espírito dirigente do trabalho,
o doutrinador falou com afetividade ardente: Libório, meu irmão. Estas 3 palavras foram pronunciadas com tamanha entonação de generosidade fraternal que o hóspede, o espírito, não pôde conter o pranto que lhe subia do íntimo, do âmago do seu ser. Raul avançou um pouco mais para ele e colocou as mãos sobre a área em que ele estava ali envolvendo Dona Eugênia. Mãos estas das quais jorrava luminoso fluxo magnético, e convidou o espírito: Libório, vamos orar, meu irmão. Terminado um minuto de silêncio, a voz do diretor da casa, que era o Raul, sob a inspiração do espírito responsável Clementino, suplicou enternecidamente em voz alta: Divino Mestre, envia compassivo olhar sobre a nossa família aqui reunida. Viajantes de muitas romagens, repousamos nesse instante debaixo da árvore bendita da prece e te pedimos, te imploramos amparo. Todos nós somos endividados com você, Jesus. Todos nos achamos empenhados à tua bondade infinita, à maneira de servos inadimplentes, incapazes de pagar as dívidas que temos para com o Senhor. Mas te rogamos por nós, tanto quanto pedimos particularmente agora pelo companheiro, que por certo você encaminha ao nosso coração como se fosse uma ovelha que volta ao aprisco, ou um irmão consanguíneo que volta ao lar. Mestre, dá-nos a alegria de recebê-lo de braços abertos. Sela-nos os lábios para que não perguntemos de onde vem, e abre-nos a alma para a felicidade de tê-lo conosco em paz. Nos inspira a palavra a fim de que a imprudência não se misture, não se intrometa em nossa língua, aprofundando as doenças interiores do irmão, e nos ajuda a sustentar o respeito que lhe devemos. Senhor, estamos certos de que o acaso não preside as tuas determinações. Teu amor, que nos reserva invariavelmente o melhor cada dia, aproxima-nos uns dos outros para o verdadeiro trabalho, para o trabalho justo. Nossas almas são fios da vida em tuas mãos. Ajusta-os para que obtenhamos do alto o favor de servir contigo. Nosso Libório é mais um irmão que chega de longe, de recuados horizontes do passado. Ó Senhor, auxilia-nos para que ele não nos encontre pronunciando o teu nome em vão. E enquanto Raul falava, o visitante chorava. Porém, a gente via com clareza que não eram as palavras a força que convencia o espírito, mas era o sentimento irradiante com que elas eram costuradas, com que elas eram feitas. Raul Silva, sob a influência radiosa de Clementino, aparecia aos nossos olhos como que envolto em intensa luz. Então, Libório, em lágrimas, conseguiu gritar: "Oh Deus, o que acontece comigo?" Então o irmão Clementino fez um breve sinal a um dos assessores de nosso plano, que apressadamente acorreu, trazendo interessante peça, que me pareceu uma tela de gaze muito tênue, com dispositivos especiais,
medindo por inteiro algo em torno de 1 metro quadrado aproximadamente. O mentor espiritual da reunião manobrou pequena chave num dos ângulos do aparelho e o suave tecido se cobriu de leve massa fluídica, branquicenta e vibrátil. Em seguida, postou-se novamente ao pé de Raul Silva, que, controlado por ele, disse ao comunicante: lembre-se, meu amigo, lembre-se. Faça um apelo à sua memória. Veja à frente dos teus olhos os quadros que se desenrolarão para seu conhecimento. E de imediato, como se tivesse sua atenção obrigatoriamente atraída para a tela, o visitante olhou-a e desde esse momento vimos com assombro que aquele retângulo sensível exibia variadas cenas das quais o próprio Libório era o principal protagonista, era o principal ator. E aí vocês veem na tela, sobre a mesa, à frente do espírito, tendo Dona Eugênia logo atrás e Raul Silva acima conversando com ele, você vê a cena em que Libório está num quarto tendo uma velhinha na cama. E esta cena, vocês veem, saem raios da mente de Libório e plasmam estas cenas para que seus olhos enxerguem. E então, Raul Silva, mentalmente também intuído por estas mesmas cenas, passou a descrever ao comunicante: observe, meu amigo, é noite. Ouve-se um burburinho de algazarra à distância. Sua mãe velhinha o chama à cabeceira e lhe pede ajuda. Está exausta. Você é o filho que lhe resta, derradeira esperança de flagelada vida. Único arrimo, único sustento. A velhinha se sente morrer. A falta de ar a martiriza. É o distúrbio cardíaco, anunciando o fim do corpo. Ela tem medo. Declara-se receosa da solidão, uma vez que é sábado de carnaval e os vizinhos se ausentaram na direção dos blocos, dos centros festivos. Parece uma criança com medo. Ela o contempla ansiosa e roga a você que você fique. Você responde que vai sair rapidamente por alguns minutos, o bastante para lhe trazer a medicação necessária. Em seguida, você avança rápido para uma gaveta que está num aposento próximo e apropria-se do único dinheiro de que a enferma dispõe. Algumas centenas de cruzeiros, o dinheiro da época, com que você se julga capacitado a desfrutar as falsas alegrias do seu clube. Amigos espirituais de seu lar aproximam-se de você, implorando socorro em favor da doente quase moribunda, mas você se mostra impermeável, indiferente a qualquer pensamento de compaixão. Dirige algumas palavras apressadas à doente e sai para a rua. Em plena via pública, une-se e manta-se aos indesejáveis companheiros desencarnados com os quais você se afiniza. Entidades turbulentas, hipnotizadas pelo vício, com as quais você se arrasta ao prazer. Por 3 dias e 4 noites consecutivos, você se entrega à loucura, com esquecimento de todas as obrigações. Somente na madrugada de quarta-feira, você volta estafado, exausto e semi-inconsciente.
A velhinha, socorrida por braços anônimos, não o reconhece mais. Aguarda resignadamente a morte, enquanto você se encaminha para um quarto dos fundos, na expectativa de conseguir um banho que o auxilie a se refazer. Abre o gás e senta-se por alguns minutos, experimentando a cabeça entontecida. O corpo exige descanso depois da louca folia. O cansaço aparece incontrolável. Você descuida-se de si mesmo e dorme, semi-embriagado, perdendo a existência, porque as emanações tóxicas do aquecimento matam o seu corpo através da respiração. Ao amanhecer, um rabecão, um carro funerário, leva o seu corpo ao necrotério como um simples suicida. Nessa altura, Raul Silva, falando todas estas coisas, produz em Libório, como se voltasse de um pesadelo, a reação de um grito desesperado. Oh, esta é a verdade! A verdade! Onde está minha casa? Sara, Sara! Quero minha mãe! Minha mãe! E muito compadecido, Raul recomenda a ele: acalme-se. Nunca vai faltar o socorro de Deus. Seu lar, meu amigo, fechou-se com os seus olhos de carne, e sua mãe, de outras esferas, lhe estende os braços amorosos e santificantes. O comunicante vencido caiu em lágrimas. Tão grande lhe surgiu a crise emotiva que o mentor do grupo, Clementino, se apressou em desligá-lo da médium, entregando-o aos vigilantes para que fosse convenientemente abrigado em uma organização espiritual próxima. Libório, chocado, em fundo processo de transformação, afastou-se, voltando Dona Eugênia à sua posição normal. E por que aquela tela que estava ali na frente dele voltasse à transparência do início, desfechei sobre o nosso orientador algumas indagações improvisadas. Ora, o Aulus, que função imagina o André Luiz curioso, ele e o Hilário, novatos, vendo aquele negócio assim, uma tela de tecido que muda, que aparece imagem. Que função, pergunta André, desempenha esse retângulo que eu não conhecia ainda? Que cenas eram aquelas que se haviam apresentado rápidas sob nossa admiração? E Aulus gentil disse: aquele aparelho, André, se chama condensador ectoplásmico. Tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante, não só para a nossa observação, mas também para a análise do doutrinador, que as recebe no seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano. Raul Silva também estava ligado àquelas imagens intuitivamente. Ele capta aquela sequência e vai descrevendo, reforçando na audição aquilo que o espírito está vendo com os olhos. Ou seja, é uma tela muito sutil, que é abastecida pelas energias de todos os que estão à mesa, que lhe fornecem o material
magnético, vocês podem ver os raios que vêm de lado, tem uma médium que está atrás de vermelho, você vê que da cabeça dela saem fios para aquela tela, e assim com todo o grupo. E isto faz com que a tela fique pronta para imprimir, como se fosse uma máquina de xerox vivo, né? Um scanner desses de digitalização, vai imprimindo o que o espírito está vivendo dentro dele. Enquanto isso, o dialogador também está em contato com essa realidade e começa a falar sobre ela. E Hilário, vendo isso, disse assim, extasiado: nossa, a engrenagem de semelhante mecanismo deve ser maravilhosa. E o orientador, muito acostumado com o trabalho, disse: nada de espanto, Hilário. O hóspede espiritual, esse espírito, apenas olha, contempla os reflexos da mente dele naquela imagem, naquela tela. A maneira de uma pessoa que se examina através de um espelho. Aí André disse assim: mas se estamos à frente de um condensador de forças, precisamos concluir que o êxito do trabalho depende da colaboração de todos os componentes do grupo, porque é um condensador de forças. E o Aulus diz, é verdade, é exato. As energias ectoplásmicas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados em favor de irmãos que ainda se encontram semi-materializados nas faixas vibratórias da experiência física. Por isso mesmo, Raul Silva e Clementino necessitam da cooperação geral para que a máquina do serviço funcione tão harmoniosamente quanto seja possível. Pessoas que exteriorizem sentimentos menos dignos, equivalentes a princípios envenenados, nascido dos vícios de variada espécie, perturbam enormemente as atividades dessa natureza, porque projetam, arrojam nesse condensador as sombras que elas mantêm em suas mentes, prejudicando a eficiência da assembleia e impedindo a visão perfeita da tela por parte da entidade necessitada de compreensão e de luz. Vejam só, como não é um brinquedinho de criança uma reunião mediúnica. É preciso de muita seriedade, de muita harmonia, de muita responsabilidade para fazer parte. E todos os pensamentos que não são dignos, todos os vícios que não são combatidos, eles representam sombras na mente dos médiuns, das pessoas que fazem parte destes grupos, que prejudicam o funcionamento dessas engrenagens tão precisas. André Luiz continua nos explicando. O assunto nos levava a diferentes perguntas, mas o nosso orientador lançou-nos um olhar discreto, como a nos pedir silêncio e atenção. Aqui, nós vamos entender como é o mecanismo da psicofonia consciente. Quando as pessoas da doutrina espírita, os médiuns, começam a entender essa realidade ostensiva da mediunidade, muitos sonham, eu queria ser médium inconsciente, eu não queria saber o que acontecia, eu queria que falasse, como se você fosse uma máquina. E aí você acharia que estaria livre da responsabilidade de atender com atenção, com disciplina. Quando, na verdade, nós vamos ver mais adiante neste livro a figura de médiuns que são realmente, assim, automáticos, médiuns inconscientes. Porém, vamos aprender que os espíritos que trabalham na reunião mediúnica, eles preferem os médiuns conscientes, desde que o médium esteja ciente de sua função e respeite as disciplinas necessárias. Porque é muito importante para ambos, entidade e médium, é muito importante que haja
este acoplamento, facilitando a percepção da entidade pela presença biológica dele em contato com o corpo vivo, coisa que ele já não tem mais, e permitindo ao espírito do médium, pelo pequeno afastamento, que ele aprenda controlando com antecipação as reações, ajudando a entidade sem permitir-lhe que ela estrague o funcionamento da reunião. E isso é o que? É aprendizado, isso é sabedoria que se vai desenvolvendo. As pessoas que trabalham nas casas espíritas ou que trabalham com a realidade da mediunidade, elas precisam estar conscientes de como é isto. Por que motivo é importante na reunião mediúnica a presença do dialogador? E que você viu, não é um diálogo mecânico. Faça assim, faça assado. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, você vai ser levado. Não, isso é uma tolice. A reunião mediúnica do processo de desobsessão, de ajuda do plano espiritual, é um intercâmbio de amor que beneficia quem participa dele, de um lado ou de outro da vida, e transforma se, e somente se, o espírito aceita. Imagine que você pare num boteco, onde está cheio de bêbado. Traz um caminhão, camburão, ou um caminhão cheio de grade, pegue todos os bêbados que estão lá e diga assim: vocês são bebuns, vocês estão estragando a vizinhança, vocês vão ser presos. Bota todos à força no caminhão, todos meio grogues, e leva os caras para uma prisão qualquer, uma cela, onde eles vão ficar lá. Ai, graças a Deus, vão dizer as vizinhanças, não é? Ai, agora não tem mais bandido aqui, não tem mais bebum, não tem mais gente fazendo arruaça, vomitando na calçada, falando palavrão, brigando. Ai, que alívio. Porém, veja só. Primeiro, não fechou o bar. Segundo, os bebuns continuam bebuns, só não estão ali. Porque eles não se transformaram. Vamos fazer de conta que depois de 30 dias de cana, de cadeia, resolvam libertar todos eles. Eles não deixaram de ser bêbados em 30 dias. Eles não ficaram com medo da prisão e por isso deixaram de querer a pinga. Vai acontecer o quê? Eles vão voltar para aquele mesmo boteco ou para qualquer outro. Porque eles não se renovaram, eles não transformaram o que eles pensam, o que eles sentem. E esta é a função da reunião mediúnica. Não é apenas o de fazer com que o espírito se permita afastar de alguém que está perturbando, é resgatá-lo para a sua própria felicidade, desde que ele entenda o que está acontecendo com ele. Por isso é importante que ele veja, porque as pessoas que são infantis, elas põem a culpa nos outros. É sempre assim, não é? Olha aqui, eu fiz isso porque fulano falou, porque eu entendi assim, me falaram desse jeito. A culpa não é minha, é do outro. Mas no mundo espiritual isso não funciona. Porque a nossa consciência projeta as imagens que nós vivemos. Goste ou não do que você vai ver, você as produziu. E então não adianta ficar pondo a culpa nos outros. Você se lembra que o Libório começou a dizer: o que é isso aqui? Vocês estão me acusando de ter abandonado minha mãe? Ela tem os seus problemas, eu tenho os meus. Ou seja, a consciência dele já o acusava. Aí quando ele vai ver, depois de andar a conversação, vai ver as imagens, ele vai perceber que de verdade ele sabe o que ele fez. Realmente ele abandonou. Ele largou a velhinha, foi para a farra, 4 dias de bagunça, bebida, extenuação física, desgaste, roubou o dinheiro da mãe e ao invés de estar com ela naquele momento de despedida da vida física, deixou-a ao abandono nas mãos de pessoas da vizinhança. Que quando ele volta,
ela não sabe quem ele é. E ele, esgotado, vai tomar um banho, liga o aquecedor, sabe aqueles aquecedores antigos que tinham movidos a gás e que muitas vezes muitas pessoas morreram com ele por causa do tóxico que ele produz, que é sonífero, o tóxico oriundo da queima faz a pessoa sentir sono, então ela dorme no banho e na verdade morre intoxicada. Imagina chegar do outro lado nessas condições. E agora, ao invés de simplesmente dizer que a culpa não é dele, ter que ver para se esclarecer, é isso que fez ele entrar em crise. E é natural, essa crise é importante. É como o louco que começa a voltar à lucidez. Por isso é que o instrutor Clementino abrevia, já que ele agora se deixou levar por essa emoção brutal que vem das suas entranhas, é o vômito das coisas feias, das coisas ruins, que agora você começa a entender o que foi, e então é levado ao ambiente espiritual, onde será tratado, provavelmente com terapêuticas de sono, para ele se acalmar, mas a consciência agora já voltou. Enquanto isso, a médium volta à sua normalidade, volta à sua consciência plena, sentindo ainda talvez alguns resquícios da presença que acabou de ser levada, mas senhora de si mesma, porque esteve em contato com a entidade e soube mantê-la sob vigilância. Esse processo envolve o quê? A intervenção do encarnado que vai conversar com o espírito, não como quem ensina, mas como quem compreende. É muito comum dialogadores quererem dar lição de moral, se tivessem moral, como se eles fossem os arautos da santidade. Eu já ouvi histórias interessantes nas quais um dialogador, conversando com um espírito, através de um médium, começa a dizer para ele: escuta, você não pode beber, você não precisa mais disso, bebida faz mal, isso é ruim para o seu corpo. Você está aí procurando de bar em bar, isso é uma coisa ruim, o espírito não necessita mais, além do que é uma substância nociva. O espírito, é verdade, não sei o que, mas então me responde uma coisa. Por que todo dia, quando você chega do trabalho, você abre lá o seu bar, pega um copo de bebida e toma lá na sua casa? Por que não passa um fim de semana que você também não enche o caco de cerveja? Por que você não joga fora as garrafas que estão lá, ou você adora ter para ir tragando um pouco todo dia? Não é ruim? Perguntou o espírito para o dialogador. O santo dialogador, não é? O santo que estava recriminando no espírito coisa que ele também fazia na sua casa. É por isso que algumas pessoas acham que esse método de fazer o diálogo está ultrapassado. Vamos fazer de conta que o espírito vai ser levado para o fundo do mar, para o fundo do vulcão, vai ficar lá, para se melhorar depressa. Arrasta os bebum para a cadeia e vê se eles se tornam sóbrios. É preciso entender que a vontade não pode ser violentada e que somente com amor, com argumentos lúcidos e com a compreensão do necessitado é que você pode fazer com que ele receba a ajuda que precisa. Pela imposição, a coisa não vai. Este capítulo é muito importante para isto. E os que trabalham nas reuniões mediúnicas devem se lembrar da disciplina pessoal, do comportamento adequado, da mente limpa, do bom sentimento. Sem o que é apenas prender bêbado para depois ter que soltá-lo e ele continuar bêbado. Voltando até para encher mais a cara, porque ele ficou tempo sem beber, agora ele vai tirar o atraso. E então aquela vizinhança que estava feliz por 30 dias vai ter muito mais confusão para administrar.
A doutrina espírita nos enriquece, nos ensina a ser adultos pelo aprendizado, mas também espera que nós tenhamos um comportamento que corresponda a essa participação na engrenagem do esclarecimento, que é a única coisa que liberta. Porque uma das coisas que as pessoas se esquecem é que nas reuniões mediúnicas, onde acontece o que você acabou de ver descrito por André Luiz, não é só aquele espírito, o Libório, que está sendo, vamos dizer, doutrinado, esclarecido. Não. Aquele é aquele que nós estamos vendo. Porém, nas reuniões mediúnicas das casas espíritas sérias, esta equipe invisível que organiza a reunião mediúnica com os espíritos que precisam falar, trazem para que escutem aquele momento de diálogo todos os espíritos que possam aproveitar aquela situação, porque já foram igualmente viciados como o Libório. Então, quando 10, 15, 20 entidades em sintonia com aquela mesma situação escutam, mesmo que não estejam incorporados ao médium, eles recebem o impacto do entendimento e começam a se aproveitar disto, de tal maneira que você doutrina, dialoga com um, mas às vezes são 20, 30 que estão ouvindo a mesma pregação amorosa, a mesma sensação de arrependimento, a mesma harmonia de esperança, apesar dos erros cometidos. E então, você conseguirá, dentro do trabalho que os espíritos realizam, um coeficiente muito maior de resgates do que se possa imaginar. E isto é fundamental, não apenas para os espíritos que não precisariam dos médiuns para serem tratados, mas é fundamental para os encarnados a fim de que eles aprendam. Os encarnados, médiuns, dialogadores ou até público que possa estar ajudando, também é chamado a participar para aprender. Porque veja só, não pensemos nós que foi só depois que a doutrina espírita apareceu no mundo que os espíritos começaram a ser esclarecidos, resgatados do umbral. Não, sempre existiu, mesmo sem a participação dos encarnados, e sempre existe. Quer dizer então que durante a pandemia não teve mais nenhum resgate espiritual porque os médios estavam tudo em casa? Será? Não. A reunião mediúnica é boa, por quê? Porque permite que os encarnados aprendam e assistam cenas muito semelhantes àquelas que eles vivem fora do centro espírita, para ver o que vai dar depois. Como a história do bebum, que em casa bebia e ia no centro espírita falar com as entidades que elas não deviam beber, até que ouviu isso diretamente na sua cara. É assim que a gente cresce. Agora a gente vai preparar a mente para um outro tipo de manifestação mediúnica que vem no capítulo 8º, que vai falar da fala sonambúlica. A fala chamada inconsciente, a saída do corpo, é a psicofonia sonambúlica. Vamos ver no próximo programa. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua atenção. Estude bastante, leia bastante, você vai se sentir muito bem amparado para entender todas essas realidades. E até o nosso próximo, o Espírito da Letra. Muito obrigado e muita paz.